Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Abandonou por quê, Lucas? Abandonei porque não dá mais, cara. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, primeiro dia de final do Meltwater Chess Tour 2021. O Guiri e o Nepomniachtchi empataram as 4 partidas. Significa que o primeiro dia terminou no empate. E significa também que ninguém conseguiu vencer ninguém. O Nepo não venceu o Guiri e o Guiri não venceu o Nepo, né? Olha que conclusão bacana. Mas isso mostra realmente aí a força desses dois jogadores. Não tem favorito, são dois gigantes. E a gente segue acompanhando no segundo dia. Para a decisão de terceiro e quarto lugares, já mostrei uma partida onde o Magnus Carlsen venceu o Wesley So de uma maneira romântica lá, muito bonito realmente. Segunda rodada empatou, terceira rodada empatou. Vamos dar uma olhada aqui na quarta rodada, Wesley So com a obrigação de ganhar se ele quiser empatar aí o primeiro dia da disputa de terceiro e quarto lugares. Vamos dar uma olhada, o Wesley So de brancas abre com o peão do rei E4. Magnus Carlsen responde com E5, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui o Wesley So vai para a abertura italiana com bispo C4. O Magnus Carlsen responde com bispo C5, a variante gioco piano, jogo calmo. Não se enganem pelo nome. C3 aqui pelo Wesley So e agora ameaçando D4. E aqui o lance mais ativo das negras, cavalo em F6, contra-atacando o centro. D3 protegendo o peão central e agora sim D6. Cavalo de bem D2, Roque colocando o rei em segurança, H3 segurando aqui a entrada de peças em G4, A6 pelo Magnus Carlsen, temos bispo B3 aqui pelo Wesley So, possibilitando num possível assalto de cavalo aqui com cavalo A5, o bispo aqui não teria muito como fugir, né? Então ao jogar agora bispo B3, se por acaso o cavalo vier perseguir o bispo, ele pode ir para a casa de C2. Bispo em E6 foi jogado pelo Magnus Carlsen aqui, propondo a troca dos bispos. Bispo C2, Wesley So mineirinho, guardou quietinho aí o bispo na casa de C2. Temos D5 agora pelo Magnus Carlsen. E aqui, cavalo G5 pelo Wesley So. Ele falou, na última partida você ganhou de mim, Magnus Carlsen, jogando cavalo G5 e eu não gostei do que você fez. Eu vou jogar cavalo G5 também. Agora tá atacando o bispo, o Magnus Carlsen tira o bispo para casa de C8, olha o lance do Petrosian aí, né, guardando na retranca aqui o bispo. A partida seguiu com E por D5 e agora dama por D5. O Magnus Carlsen recaptura aí com a dama, porque agora já fica ameaçando o peão aqui em G2. Roque, Wesley So protege aí o seu exército e agora bispo em F5 pelo Magnus Carlsen. O bispo... Tá bom, já descansei. Vou voltar pro jogo. Bispo em F5, pressão total aqui no ponto de D3. Cavalo de D em E4 agora pelo Wesley So, colocando mais uma defesa no ponto de D3 e bloqueando o outro atacante, o bispo de F5. E agora bispo em F7 aqui pelo bispo em E7 aqui pelo Magnus Carlsen, simplesmente colocando aqui o bispo em segurança. A partida seguiu com dama em F3 e agora dama D7 aqui pelo Magnus Carlsen. Um lance importante, né? O Wesley So com esse lance da dama em F3 estava ameaçando o cavalo por F6 cheque, seguido de dama por D5. O Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa em relação a isso e ele faz o lance dama D7 evitando. E agora B4 aqui pelo Wesley So, ganhando bastante espaço na ala da dama. O Magnus Carlsen segue desenvolvendo, a torre ainda não jogou, por que não jogá-la? Torre de A em D8, torre D1, o Wesley So fala, é verdade, eu também não joguei minha torre de F1, vou jogar aqui em D1, trazendo mais uma proteção para D3. E agora cavalo D5 aqui pelo Magnus Carlsen. Temos D4 buscando uma presença maior no centro, bispo G6, o que será que o Magnus Carlsen está aprontando? O Wesley So segue com D por E5, cavalo por E5 atacando a dama, dama G3 agora atacando o cavalo e aqui cavalo C4. O Magnus Carlsen pouco a pouco vai entrando aí com as suas peças, né? A partida seguiu agora com H4 aqui colocando mais uma proteção no cavalo e agora dama C6 aqui pelo Magnus Carlsen, tirando a dama aqui da mesma coluna da torre, indiretamente colocando pressão na coluna C, colocando pressão no ponto central. A posição está começando a ficar bastante complexa, com o radar aqui já vai falando, opa, daqui a pouco tem tática. Agora a torre D4 foi jogado pelo Wesley So e exatamente, aqui tem uma tática da braba. Se você quiser dar pause aí nessa posição e tentar encontrar a sequência do Magnus Carlsen nessa posição, muito bonita, diga-se de passagem, uma sequência combinatória aí, a gente tem que enxergar bastante aqui, uns 4, 5 lances pra frente,
para poder ver até o final dessa sequência que o Magnus Carlsen bolou aqui. Então se você quiser dar pausa, vale a pena fazer esse exercício de tática. E se você quiser só assistir, vamos nessa. Cavalo por B4 aqui pelo Magnus Carlsen, capturando agora o peão. A ideia toda é a seguinte: esse lance aqui não dá para as brancas capturarem o cavalo, porque o peão está protegendo a torre, né? Se o peão está um cavalo, aqui, essa linha até que é direta da gente analisar. Torre por D4, beleza. Qual que é o ponto todo? Aqui o Wesley So segue com torre por D8, capturando a torre e atacando a outra torre aqui do Carlsen. Então a partida seguiu com torre por D8 e se torre por D8 vai cair o cavalo sem nenhuma compensação. Então aqui o Magnus Carlsen segue com cavalo por C2, essa é a continuação bonita aqui dessa sequência. O cavalo captura uma peça e agora está atacando a torre. O Wesley So sabe que ele não pode ficar com essa torre vacilando aqui, ele troca com cheque, torre por F8, cheque, bispo por F8 e agora a torre do Wesley So está atacada, a torre B1. Só que a sequência, a combinação não terminou, agora o cavalo aqui está atacado duas vezes, olha que bonito tudo isso. Então Magnus Carlsen segue com bispo por E4 e depois de cavalo por E4, dama por E4 ganhando mais uma peça. Wesley So no lance 25 abandona aqui a partida, vitória convincente no match no primeiro dia. Magnus Carlsen com 2 vitórias e 2 empates para cima de Wesley So. E aqui uma posição completamente vencedora, né? Mas Rafael, ainda dá pra jogar aqui, ó, vamos contar, tem torre e bispo contra 3 peças, vai, dá pra uma torre por 2 peças, o bispo pelo bispo, dá pra continuar jogando isso daqui, tá caindo lá em B7, não, caindo em B7 não tá, né, a dama tá segurando, mas sei lá, dá pra continuar jogando, né, vamos jogar um F3 aqui, por exemplo, e dá pra seguir o jogo. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Vamos olhar aqui quais são as ameaças aqui do Magnus Carlsen, né? Ele tá ameaçando cavalo D4, tá? O ponto todo é esse, essa é a ameaça. Se fosse vez agora do Magnus Carlsen jogar, ele jogaria cavalo D4. Por quê? Esse lance traz um ataque descoberto para cima da torre e, além de tudo, ameaça cavalo E2, duplex, né? Aqui ganhando a dama na sequência. E a torre não pode sair do ataque da dama protegendo aqui em B2, por exemplo, segurando E2 por conta do cavalo de C4. Então essa é a ameaça aqui do Magnus Carlsen. E além de tudo, se essa torre se distanciar muito, tá caindo o bispo depois com cheque na fileira do fundo. Por exemplo, uma possível sequência seria aqui F3, atacando a dama e também trazendo mais uma proteção na fileira do fundo, não dando tempo de jogar cavalo D4, poderia seguir com dama D3, renovando uma ameaça, todos os tipos de ameaça aqui da posição, e agora poderia seguir com torre por B7 e aqui cavalo D6 atacando a torre, e depois de torre B8, dama D1, cheque, rei H2, dama por C1, e aqui a gente tem então, teria, né, o Magnus Carlsen com 3 peças aqui, e dama contra dama e torre, melhor para o Magnus Carlsen, né? Depois de, por exemplo, dama E5, vou jogar dama E7 aqui, vou te dar checkmate, calma lá, dama E3 aqui propondo as trocas, evitando tudo isso, e depois de dama por E3, cavalo por E3, a gente teria esse final, 3 torres contra a peça menor, completamente vencedor aqui para as negras. Maravilha, que beleza de miniatura, né? Magnus Carlsen venceu em 25 lances, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 98,1% de precisão para Magnus Carlsen, 80,9% para o Wesley So. O Wesley So se perdeu ali nas complicações da posição. Magnus Carlsen pouco a pouco foi fazendo os lances que não pareciam fazer muito sentido. De repente, quando viu, a posição estava ganha, né? 14 aqui dos lances do Carlsen foram os melhores e ele cometeu apenas uma imprecisão na partida inteira. O Wesley So fez 9 aí dos lances foram os melhores, 4 imprecisões e um erro, né? A gente vê pelo gráfico aqui, realmente até um certo ponto foi bastante equilibrado e de repente o Wesley So começou a se perder ali e perdeu a mão. Vamos lá no tabuleiro onde vê onde é que o Wesley So perdeu a mão, vamos lá. Bom, numa posição extremamente complexa, Magnus Carlsen faz dama C6, aqui já de olho em todo tipo de sacrifício, todo tipo de ataque, a posição é muito tática, muito complexa. O Wesley So faz tudo que o Magnus Carlsen queria e joga a torre aqui em B4 e cai no tático aqui do Carlsen, um tático vencedor, não tem como refutar. Mas, então, aqui ao invés de torre D4, né, o que será que o Wesley So poderia ter jogado? Talvez aqui torre E1, colocando mais uma proteção no cavalo, e depois de H6, por exemplo, aqui as brancas teriam que jogar com muita energia para não perder. Aqui o Wesley So andaria na corda bamba daqui para frente por muitos lances, ele teria que achar o lance H5 aqui para não... para tentar algum tipo de reação, né? Se cai o cavalo ele tá pegando o bispo. E depois de bispo por H5 o cavalo volta para F3, então a gente desviou um ofensor aqui de E4.
Poderia seguir com cavalo por C3, aqui o Magnus Carlsen poderia fazer esse sacrifício. E depois de cavalo por C3, bispo por B4, né, colocando forte pressão aqui no cavalo, na torre. Depois de, por exemplo, cavalo H4, trazendo mais uma proteção aqui para o cavalo, poderia seguir com dama F6, olha só que partida agressiva aqui do Carlsen, né, colocando pressão na posição. Aqui o Wesley So não tem jeito, vai perder uma peça, não tem como defender o cavalo, porque o cavalo aqui do Magnus Carlsen em C4 não permitiria a defesa do bispo, não tem como subir a torre, né? E se tirar o cavalo tá caindo a torre aqui em A1. Então aqui as brancas teriam que devolver a peça, né? Devolver material, aí o Magnus Carlsen tá com uma peça a menos, agora o Wesley So teria que devolver. Então ele poderia jogar bispo por H6, criando bastante complicação, devolvendo a peça e criando complicações. Depois de dama por C3, por exemplo, dama G5 seria uma possível continuação aqui do Wesley So. Mais uma vez, ele tá na corda bamba, tem que ficar achando todos esses lances, né? E aqui dama G5 atacando agora o bispo. Poderia seguir aqui com torre de F em E8, pressão total, ameaçando capturar agora aqui em E1. E aí depois de torre de E em C1, por exemplo, protegendo o bispo. Poderia seguir com dama E5, protegendo agora o bispo de H5. É uma continuação bem complexa. E aí teria cavalo F5 aqui, pressão total em G7. E depois de G6, dama H4. Se o peão capturar o cavalo, tá caindo o bispo. E a dama não pode capturar o cavalo porque tá atacado. Todo mundo tem 3 peças menores, né? E todo mundo tem 2 torres, todo mundo tem uma dama. O Magnus Carlsen teria 5 peões contra 3 do Wesley So. No entanto, o Wesley So poderia ter possibilidades de ataque aqui, tá com muita peça em torno aqui da ala do rei. Chances para os dois lados. Talvez melhor para as negras por conta da questão material. Se as pretas conseguirem trocar muita peça aqui, vão para um final melhor, vão para um final vencedor. Então, muito difícil a posição, muito tática. Torre D4 pelo Wesley So era tudo que o Magnus Carlsen queria. Talvez torre E1 pudesse. Ainda andaria na corda bamba, mas poderia dar sobrevida. Beleza, pessoal? É isso, Magnus Carlsen. Então venceu o primeiro dia. Vai definir terceiro e quarto colocados no segundo dia. E lembrando, Nepomniachtchi e Ioannis Guiri empataram, portanto, o primeiro dia da final aí para definir o campeão do Meltwater Chess 2021. Tá bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,